Ave Cristo. Capítulo 4. Aventura de mulher, parte B. Noite inteira suspirou e chorou atribulada. Embora relutando, Anacleta conduziu-a pela manhã à residência de Orósio, um velho de vil aparência que se escondia em miserável casebre do velabro. Encarquilhado entre pilhas de raízes e vasos diversos, transbordantes de tisanas de odor desagradável, recebeu as visitantes procurando sorrir. Helena, que se ocultava com o nome suposto, tentou explicar a razão que as trazia. Não era a primeira vez que o procurava, esclareceu atenciosa. Em outra ocasião, já lhe rogara socorro, com êxito, para certa amiga desamparada. Agora pedia para si mesma. Achava-se doente, desesperançada, aflita. Desejava uma consulta aos poderes sobrenaturais. O mago recolheu cuidadosamente as moedas que a moça lhe oferecia por remuneração antecipada e sentou-se à frente de uma trípode sobre a qual uma concha simbólica deixava escapar balsamizantes espirais de incenso. Orósio repetiu algumas fórmulas em idioma desconhecido para elas. Estendeu as mãos descarnadas para a trípode e de membros inteiriçados, cerrou os olhos, exclamando: Sim, vejo um homem que se levanta do abismo. Oh, foi assassinado. Mostra larga ferida no peito. Pede perdão pelo mal que lhe fez, mas declara-se ligado há muitos anos ao seu destino de mulher. Chora, quão amargosa é a dor que lhe explode no pranto. Que lágrimas densas prendem essa alma ao lodo da terra. Fala de alguém que nascerá. Estende os braços e roga socorro para uma criança. Depois de ligeira pausa, inquiriu o velho em transe. Oh, sim, tão jovem e será mãe? Por todas as bênçãos que descem das divindades, ele suplica de joelhos para que a senhora lhe poupe mais uma dor. Não desfaça do anjinho que tomará nova roupa na carne. Nesse ponto da estranha revelação, Orósio cobriu-se de tremenda palidez. Suor abundante corria-lhe na face. Parecia escutar atentamente o fantasma, cuja presença Helena e Anacleta pressentiam terrificadas. Findos alguns momentos de torturante expectação, o mago retomou a palavra e profetizou: Senhora, não recuseis a maternidade. Ninguém foge impunemente aos desígnios do céu. A criança ser-lhe-á proteção e consolo, reajuste e arrimo. Mas se for consumado o seu propósito de desvencilhar-se dela, a voz de Orósio fez-se rude e cavernosa, qual se fosse mais diretamente influenciado pela entidade que o assistia. Ergueu-se animado de misterioso impulso e, dirigindo-se à filha de Vetúrio, afirmou: Então a senhora morrerá banhada em sangue, vencida pelo poder das trevas. Helena tirou-se aos braços de Anacleta, soluçando agitadamente. Compreendeu que o espírito de Emiliano interferia ali para acordar-lhe a consciência na responsabilidade maternal. E, sentindo-se incapaz de prosseguir em contato com a inesperada manifestação, gritou para a companheira: Não posso mais, arrasta-me, quero viajar, esquecer. Orósio caíra novamente em torpor, deixando perceber extremo interesse no colóquio com o invisível, mas ambas as moças, apavoradas, amparando-se uma à outra, afastaram-se à pressa, buscando a viatura que as esperava à distância. Helena, em vez de encontrar remédio que a libertasse do compromisso assumido, foi colhida por maior aflição.
Tão intensa se exteriorizou a melancolia em casa que o genitor inquieto tratou de organizar-lhe o roteiro no mar. Apolodoro, o amigo cipriota, foi chamado para entender-se com a família. Vetúrio e Cíntia, depois de lhe entregarem respeitável quantia, confiaram-lhe as meninas para o longo passeio. Embora garantidas por grandes economias particulares, as moças empreenderam a viagem sem alegria. Profunda tristeza velava-lhe o semblante. Absortas na contemplação das águas calmas do Mediterrâneo, muitas vezes se encontraram em conversação quanto ao futuro. Em muitas ocasiões, Helena divagava em silêncio, perguntando a si mesma: seria lícito crer nas palavras que ouvira? Orósio era um bruxo. O miraculoso poder de que se revestira, a fim de impressioná-la, derivava certo da influência de seres infernais, ou quem sabe, talvez que a visão de Emiliano não passasse de simples demência. Achava-se jovem no começo da vida, sentia-se no direito de escolher o seu próprio caminho. Não seria mais aconselhável desfazer-se da obrigação que lhe constituía escuro fardo? Com que direito a alma do amante regressava do túmulo para impor-lhe tão pesado dever? Sob constantes vacilações, chegou à ilha, carinhosamente assistida por Anacleta e pelo velho tio. Salamina, a antiga capital, dantes linda e próspera, fora destruída por uma tremenda revolução judaica no Império de Trajano. O êxodo da população era lento, mas progressivo. Diversas aldeiotas e fazendas formavam-se nos arredores da cidade em decadência. Num desses burgos pequeninos, Apolodoro situara o ninho doméstico. Recebida com inequívocas provas de respeito e de estima, Helena, invariavelmente amparada por Anacleta, adquiriu os serviços de encanecida escrava nubiana, Balbina, a quem prometeu libertação e retorno à pátria, logo se visse desobrigada do tratamento de saúde a que se propunha submeter. E contra todos os protestos afetuosos do anfitrião, alugou uma vila confortável em pleno campo, alegando a necessidade de ar puro e absoluto descanso. Os dias corriam sobre os dias. Tomada de tédio e desesperação, a moça Patrícia deliberou tentar algum método de fuga. Sutilmente conseguiu arrancar de Balbina algumas informações sobre ervas que pretendia aplicar. A serva, experiente, sem perceber suas intenções, ministrou-lhe os conhecimentos de que dispunha. E a própria Helena, sem qualquer notificação à governanta, preparou a beberagem certa noite e recolheu-se ao leito para sorvê-la antes do sono. Depositou a taça no móvel ao alcance das mãos e buscou refletir alguns momentos. Mergulhou-se em funda abstração e, quando se esforçou mentalmente para tomar o prateado copo e beber-lhe o conteúdo, sentiu-se envolvida por estranho torpor. Consciente, embora como quem sonhava desperta, viu Emiliano pálido e abatido junto dela. Colocava a destra sobre o tórax ferido, como na visão de Orósio, e dirigiu-lhe a palavra. Falou triste: Helena, perdoa e compadece-te de mim. Minha violenta separação do corpo foi prova terrível. Não me recrimines. Daria tudo para permanecer e desposar-te. Mas que podemos fazer quando os céus se pronunciam contra os nossos desejos? Poderás imaginar o martírio de um homem colocado além do túmulo, sem meios de amparar a mulher que ama? A moça, transitoriamente desligada do corpo físico, ouvia aterrada. Se pudesse, fugiria sem detença.
Emiliano era apenas uma sombra do atleta invejável que conhecera. Assemelhava-se a um fantasma que a parca vestira de dor. Somente os olhos vivos e fascinantes eram os mesmos. Fez menção de recuar e esconder-se. Entretanto, sentiu-se como que chumbada ao solo e presa por laços imponderáveis ao amante redivivo. Mostrando o propósito de tranquilizá-la, o recém-desencarnado aproximou-se com mais carinho e falou: Não receis, a morte é ilusão. Um dia estarás igualmente aqui, tal qual todos os mortais. Sei quão tempestuoso te parece o horizonte. Quase menina, foste surpreendida por dolorosos problemas do coração. No entanto, sempre vale conhecer mais cedo a verdade. No íntimo, a jovem desejou saber por que tornava ele do mundo das sombras amargurando-a. Não possuía já suficientes razões para apoquetar-se? E pensando que o amante estivesse exonerado de todos os deveres morais, considerava no imo da consciência. Por que insistirá Emiliano em acompanhar-me quando se encontra livre? Não fora arrebatado da terra a moradia da paz? Deixando transparecer que lhe percebia as palavras inarticuladas, o inesperado visitante respondeu: Não creias seja o sepulcro uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Vivemos longe da luz quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. Além da carne em que nossa alma se agita, somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras que nos prendem à sombra ou às sendas de sublime esplendor, impelindo-nos para a frente. Aqueles que deixamos para trás retardam nosso passo ou favorecem-nos o avanço, conforme os sentimentos que a nossa memória lhe inspira. Não suponhas haja impunidade nos tribunais da justiça divina. Recebemos invariavelmente segundo as nossas obras. Nesse ponto da singular entrevista, Helena recordou-se nitidamente do enigma que a dilacerava. Acaso Secundino voltava do sepulcro para lembrar-lhe as obrigações de que pretendia desvencilhar-se? Súbita aflição assomou-lhe a alma inquieta. Como alijar o fardo de angústia? Reconhecia-se entre o espírito de Emiliano a relembrar de uma felicidade que não mais lhe sorriria na terra, e uma criança intrusa ameaçar-lhe a existência. No fundo, queria ser mãe e desenvolver no próprio coração os potenciais de ternura que lhe explodiam no peito, mas não nas circunstâncias em que se achava. Jamais sentira tão grande flagelação moral. Lágrimas ardentes escaldavam-lhe os olhos. Ajoelhou-se desesperada e gritou: Como me pedes compaixão se sou mais desventurada? Compreenderás porventura o tormento da mulher sobre o grilhão de compromissos que lhe deslustram a dignidade pessoal? Sabes o que significa esperar um acontecimento desonroso sem o braço que nos prometeu segurança e carinho? Ah, os mortos não conseguem penetrar o infortúnio dos vivos, porque se assim não fora, me levarias também. A convivência dos seres infernais deve ser mais benigna que o contacto dos homens cruéis. O desfigurado mensageiro acariciou-lhe a cabeleira sedosa e observou: Não blasfeme, venho para rogar-te valor. Não desprezes a coroa da maternidade. Se aceitares a prova difícil com a submissão dos divinos desígnios, não nos separaremos. Juntos, em espírito, prosseguiremos em busca da alegria imortal. Suporta com serenidade os golpes do destino que hoje nos fere. Não menoscabes o rebento do nosso amor. Às vezes,
nos braços tenros de uma criança, encontramos a força que nos regenera e nos salva. Não recuses, pois, a determinação dos céus. Guarda contigo a flor que desabrocha entre nós. O perfume de suas pétalas alimentar-nos-á a comunhão, e um dia reunir-nos-emos de novo nas esferas da beleza e da luz. A jovem tentou prolongar o entendimento daquela hora inesquecível. Contudo, talvez, porque expandisse a sensibilidade em desequilíbrio, a figura de Emiliano como se fundia em névoa esbranquiçada, afastando-se, afastando-se. Chamava-o em voz alta, mas debalde. Acordou a gesticular no leito, bradando desvarada: Emiliano, Emiliano! Um dos braços agitados derrubou involuntariamente a taça próxima, entornando-lhe o conteúdo. Perdera-se a criminosa tisana. Helena enxugou o pranto copioso e, porque não mais pudesse conciliar o sono, levantou-se e procurou o ar fresco da madrugada num terraço vizinho. A visão do firmamento estrelado como que lhe suavizou o tormento íntimo, e as veludosas virações que vinham do mar secaram-lhe os olhos úmidos, acalmando-lhe o coração. Mais reservada e mais abatida, esperou resignada a obra do tempo. Anacleta, leal e amiga, obteve indiretamente conversações reiteradas e supostamente sem importância com Balbina, todos os informes imprescindíveis à assistência que devia prestar-lhe, e depois de longas semanas em que se manteve acamada, a moça Patrícia deu à luz a uma pequenina. Assistida exclusivamente por Anacleta, que se desvelou pela tutelada na posição de verdadeira mãe, Helena contemplou a filhinha com insopitáveis conflitos no coração. Não sabia se a odiava com violência ou se lhe queria com ternura. A governanta fê-la notar a coincidência de a menina haver herdado certo sinal materno, uma grande mancha negra no ombro esquerdo. Vestindo-a carinhosamente, observou: isso a tornará reconhecível em qualquer ocasião. Não obstante fatigada, Helena respondeu resoluta: não pretendo reencontrá-la. Entretanto, conjeturou a amiga, o tempo corre atrás do tempo. Um dia será talvez possível a reaproximação. Custa-me pensar que nos desvencilharemos de uma bonequinha como esta. Não surgirá um meio? Helena, contudo, atalhou firme. Ela deve desaparecer. É uma filha que não pedi e que não me cabia esperar. Anacleta, desapontada, aconchegou-a de encontro ao coração, envolveu-a em panos de lã e em seguida apresentou-a ao angustiado olhar materno, acrescentando: é tua. Dá-lhe uma lembrança, pobre a vizinha, como se portará na ventania? A moça, estranhamente dominada de pensamentos contraditórios, sufocou as lágrimas nos olhos úmidos e, tomando de móvel próximo um belo camafeu em que se via a imagem de Cibele, admiravelmente esculpida em marfim, adornou com ele o corpo da pequenina. Logo após, recomendou decidida: Anacleta, organiza-lhe a viagem. É preciso despachá-la num cesto grande, sob qualquer árvore do campo. Evita confiá-la à porta de determinada pessoa, de vez que não pretendo estabelecer qualquer laço de ligação com o passado, que considero morto a partir desse instante. Helena, suspirou a moça com evidente intuição de aconselhar. Não interfiras, afirmou a jovem mãe. Quando o dia clarear, serei portadora de novo destino. Não me fales mais nisso. Saberei recompensar-te. Dispõe de mim como quiseres. Anacleta procurou ainda impor-se, mas a filha de Veturino, se
tergiversar, exclamou. Não discutas, os deuses decidirão. A sobrinha de Apolodoro cumpriu a ordem, choramingando, e munindo-se de agasalho, saiu conduzindo o pequenino fardo. O dia estava prestes a alvorecer. No horizonte, o sol não tardaria em anunciar-se. Anacleta foi visitada pela tentação de deixar a criança no limiar de alguma herdade, onde que se conseguisse acompanhar-lhe a evolução indiretamente. Todavia, embora não concordasse com a atitude de Helena, vivia por sua vez na condição de subalternidade. Dependia da casa de Opílio, e muito particularmente da menina Vetúria. Seguir a criança, ainda que de longe, seria atrair aflições sobre a própria cabeça. Não desejava abandonar o destaque social da casa de Cíntia. Era exageradamente feliz para perder com facilidade as vantagens de que se rodeava na vida. Contudo, cortava-lhe o coração a dor de abandonar a pequenina completamente à própria sorte. Seria justo entregar daquele modo a um ser humano a furna dos animais? Que destino poderia esperar a inocentinha em pleno matagal? Fitou o rosto miúdo, mal velado pela cobertura envolvente, e a compaixão intensificou-lhe ainda mais, em reconhecendo que a menina se deixava conduzir sem chorar. Soprava o vento fresco, qual se fora uma carícia do céu. A corajosa governanta havia caminhado aproximadamente 3 quilômetros no rumo de pequeno povoado próximo. Não poderia prolongar demasiado a excursão sob a pena de denunciar-se. Mas como abandonar a criança aos imprevistos da charneca? Não se conformava a ideia de perpetrar-lhe semelhante crueldade. Guardá-la-ia num ângulo de caminho, até que pudesse sentir-se segura. E em preces rogava aos nomes de sua fé encaminhassem até ali alguém cuja presença a tranquilizava. Preocupada, esperou. E quando a diurna claridade começou a espraiar-se através dos lençóis de névoa, notou que um homem, com quem cultivasse no campo a meditação matutina, apareceu ao longe, caminhando devagar. A moça ocultou-se rápida, e a criança, pressentindo talvez o aparecimento de mãos amigas, passou a vagir ruidosamente. O passeante estugou o passo, abeirou-se dela e, ajoelhando-se junto ao cesto, bradou: Grande Serapis, que vejo! Um anjo, ó deuses, um anjo sem ninguém. Inclinou-se cuidadoso, afagou a cabecinha nua e, erguendo os olhos para o alto, exclamou: Divinos Zeus, há 15 anos conduziste Lívia, minha única filha, e consolo de minha viuvez para a glória do teu seio. Hoje, que me sabes, um peregrino sem apoio, me restituis. Louvado seja. Doravante, não serei mais sozinho. Com extrema ternura, retirou a menina do berço improvisado e apertou-a de encontro ao coração. Sob as dobras da capa acolhedora em que se envolvia, retomou o caminho por onde viera. Os primeiros raios de ouro da manhã desvelaram a paisagem, parecendo que o céu reafirmava a sua proteção à terra, e os pássaros começaram a cantar melodiosamente, como se agradecessem à divina providência a alegria de uma criança perdida que havia encontrado a bênção de um lar.